E eu só queria rapidamente voltar, para quem não acompanha o Rio de Janeiro, para lembrar algo que o carioca, o fluminense, está um pouco acostumado, Sheila, que é o seguinte: década de 90, a gente tinha o tráfico lá atrás, você tinha as facções, as que estão aí hoje, basicamente. A milícia, naquela época, é criada com o que a gente chamava de polícia mineira, e que vocês vão lembrar que muitos, aliás, o filme Tropa de Elite mostra isso, que muitos políticos abraçaram, não que hoje não abracem e estejam dentro e apoiados pela milícia, mas com aquela coisa da polícia comunitária, porque eles começaram em Rio das Pedras, na Zona Oeste, com aquela coisa do tipo, olha, a gente tá aqui com a arma escondida, a gente não faz tráfico, a gente só dá... Já que somos de dentro das corporações, a gente dá aqui a segurança. Você me dá uma taxa comunitária de 10, 15, 20 reais e a gente dá essa segurança. Aqui não vai entrar nada, aqui vai dar paz. Um monte de gente achou isso lindo, maravilhoso. A milícia vem crescendo, a gente vem passando com o tempo, e quem fazia até, sei lá, 5, 4 anos atrás esse tipo de coisa que a gente tá vendo, desde confundir, achar que tem um miliciano num quiosque na Barra e vou lá à noite, numa orla lotada, cheio de hotel, de gente, e vou metralhar alguém, essa ousadia. Até ontem fazer algo histórico, porque nunca tínhamos visto 35 ônibus ao mesmo tempo e um trem sendo incendiados na volta para casa, a milícia até então não fazia, a milícia ficava na sua área. A milícia não só controla hoje um terreno que basicamente é muito proporcional ao que o tráfico controla, como passou a ter o mesmo modus operandi do tráfico, tanto que hoje você tem... E esses caras dessa quadrilha, essa quadrilha que foi atacada ontem, desse tal de Faustão, que é sobrinho do Zinho, é a quadrilha que iniciou o que nós chamamos hoje da narcomilícia. Lá atrás você tinha Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, Amigo dos Amigos, depois teve uma variante ali, tipo Terceiro Comando Puro, a gente não fica falando de variante de vírus, é Terceiro Comando Puro, e aí você tinha a milícia. Só que a milícia era assim, uma controlava uma área, porque ali o cara mandava, era aquele policial do não sei o que lá aqui. Agora eles estão mandando, veja o que aconteceu ontem, foram ataques em várias regiões do Rio de Janeiro, vários bairros, porque essa milícia é enorme, do Zinho. E eles que começaram desde o tal do Carlinhos Três Pontes, depois o Eco que foi morto e agora o Zinho, junto com o sobrinho que foi morto ontem, o Faustão, que eles começaram com a narcomilícia. Eles se juntam com o tráfico, eles muitas vezes traficam e eles passam a ter, inclusive, pessoas egressas do tráfico, que tem o perfil de ir pra dentro, de queimar ônibus, de atacar policial, de querer matar policial. E por que a gente ainda chama de milícia? A diferença passou a ser uma age no morro e outra no asfalto? Porque na verdade eu acho que a grande diferença hoje é que enquanto o tráfico ele não tem, em sua maioria, o agente corrupto dentro, o policial dentro, ou o ex-policial dentro, ele paga pra isso. Ele tem o caderninho com o dinheiro pra ele pagar e ter a tranquilidade. A milícia tem dentro. A milícia ela tem dentro porque ela é mais articulada nesse sentido. E ela tem dentro muitas vezes o político. O político tá lá, ou numa Câmara da região, ou na Assembleia Legislativa, ou onde for, e tem também o policial, seja da Civil, seja da Militar, seja da Secretaria de Administração Penitenciária, seja do Corpo de Bombeiros, seja ex de alguma dessas, expulso. Então, hoje eles se aproximam na forma de atuar, ainda tem diferença, brigam por áreas, como em Jacarepaguá, brigam por áreas, com guerra que a gente tem visto lá naquela região que tem quase 1 milhão de pessoas morando, mas a situação é muito triste, é muito difícil, e eu diria que a gente tem perdido essa guerra dia após dia, a gente tem visto isso avançar, o cenário piorar, e eu queria lembrar, a Carla agora há pouco na programação estava falando corretamente, do Rio de Janeiro, do quanto que precisa do turismo, do quanto que precisa, né, a gente fala o tempo inteiro de Tom Jobim, aeroporto Tom Jobim, voltar a ser um hub para receber voos, etc. O Rio depende disso. E daqui a 9 dias, tem algo como 100 a 150 mil argentinos chegando no Rio de Janeiro para a final, que vai ser no Maracanã, o templo do futebol no Rio de Janeiro, da Libertadores, entre Boca e Fluminense. Os caras vão pra lá. Esse é o turismo. É quem vai pra lá, mesmo com a dificuldade do argentino, mas vai voltar pra casa pra falar bem, falar mal. Tá preocupado agora porque sabe-se lá o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então é maluco. E a gente não tem o controle disso. Agora há pouquinho, o governador Cláudio Castro voltou a descartar a possibilidade de intervenção federal no Rio de Janeiro. E mais cedo a gente estava falando sobre os homens da Força Nacional, 150 aproximadamente, mas atuando em estradas, né? O quanto o presidente Lula se manifestou agora há pouco também falando sobre a importância de atuação federal no Rio de Janeiro. Dá resultado, Rodolfo? Quer dizer, você acabou de fazer um passeio histórico rapidamente sobre como o crime organizado e em especial quando houve essa fusão e virou a narcomilícia, foi
foi ganhando uma outra dimensão, foi ganhando uma outra cara, inclusive. Qual é a saída quando você fala de atuação federal? Tem? Eu não diria intervenção. A gente teve intervenção lá atrás, mas ela pode ter feito uma coisa aqui ou outra positiva, mas a gente sabe que é efêmero. Você não pode manter as Forças Armadas fazendo uma intervenção no Rio, no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde for eternamente. Não tem como. Eu prefiro o caminho, e eu defendo isso já há muito tempo no programa do Rio, que não dá pra gente imaginar, se olha pro Rio de Janeiro, qual o maior volume de quartéis e Forças Armadas, homens, tropa no Brasil. Rio de Janeiro, porque foi capital durante muito tempo. Aí você olha pro Rio, a favela que é colada no muro do quartel, os caras ela é conhecida como uma dessas favelas, a Kelsons na Penha, é um dos bunkers de roubo de cargas. Ah, você tá de brincadeira, calma aí, o cara fica olhando de cima da torre o militar e o cara tá controlando do lado e botando carga pra dentro roubada. Então, o que eu acho é, as Forças Armadas no Rio, com Força Aérea Brasileira, com Marinha, com aeronáutica, com exército, inclusive com a Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, no Sul Fluminense, a gente precisa de alguma forma entender que eles têm que colaborar. Então tudo bem, então você vai fazer o litoral do Rio, a Baía de Guanabara e os portos para impedir que as armas e drogas entrem por ali. Ah, o exército não pode atuar nas áreas conflagradas porque realmente o exército ele foi treinado para guerra. Então tá bom, então você não vai botar ele dentro de uma favela que é área conflagrada, deixa a polícia lá, mas o exército não pode ficar nas divisas, por exemplo, do estado, em até outros estados também, para contribuir para pedir também a entrada de armas e drogas. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, mesmo que seja integração, para poder ajudar. Porque o Rio, na verdade, não tem força suficiente, não tem hoje estratégia. O governador tenta falar em inteligência. Me desculpe, se ele me disser que a operação de ontem, como ele disse, foi bem sucedida, mas calma aí, você matou o tal do Faustão lá dentro. Não mudou nada. A milícia continua mandando lá hoje. E os caras queimaram 35 ônibus, um trem, transformaram o Rio num caos e no medo que tá lá hoje. Me desculpe, então deixa o Faustão lá. Se a tua estratégia é essa bem sucedida, se você acha que isso tá fazendo algum resultado positivo, deixa o Faustão lá. Porque na verdade não é. O preço disso ele é muito alto. Se você me dissesse, eu desarticulei tudo, a gente até podia tentar colocar na balança. Mas não é o caso. Não teve uma pessoa morta. Olha essa imagem que a gente tá mostrando da live. Os caras botaram fogo em ônibus com passageiro dentro. Não tem ninguém morto hoje carbonizado por um milagre. No Rio de Janeiro, por um milagre, cara. Então assim, ridículo. Falar que foi bem sucedida essa operação. O que você Imagina quando for mal. Pois é. O que você descreveu pra gente antes, Rodolfo, é a máfia, né? Com agentes ocultos inseridos tanto nas forças de segurança, políticos também envolvidos. É aquela coisa da força oculta mesmo agindo. Então, talvez, eu acho que a gente tenha que olhar pro que foi feito no combate à máfia italiana, né? Por exemplo. Tem que ser uma ação muito maior e muito mais complexa envolvendo justiça e talvez as forças federais, mas não só de segurança, não só para aplacar ali e derrubar a temperatura. É uma coisa que tem que ser muito mais profunda, porque se depender das forças de segurança somente do Rio, como você disse, né, tem força oculta agindo. Você quer um exemplo? O chefe do Comando Vermelho hoje, citado ontem pelo governador Cláudio Castro, chama-se Abelha. O Abelha saiu pela porta da frente do complexo de Ericinó. Tinha um mandado de prisão aberto contra ele, Megali. Em tese, deu um problema no sistema judicial do Rio e esse cara, chefe da maior facção do Rio, saiu pela porta da frente. Alguém sinceramente acha que esse cara não saiu, obviamente, por algum benefício? Então, veja, a gente tem um problema grande em solturas de bandidos, vários. Outro dia teve um que foi chefe aí de alguma gangue que simplesmente foi solto no Rio de Janeiro por superlotação de presídios. Olha, se tá superlotado, o primeiro que você solta é um chefe de quadrilha, não é o cara que furtou alguém numa praça? Então, a verdade é que o problema, como disse a Carla, ele é muito mais complexo, ele é muito mais profundo. O presidente da República agora há pouco falou sobre reforçar apoio federal. Lula foi presidente, para não personificar, Lula foi presidente 2 mandatos. Dilma foi presidente 1 mandato e alguma coisa. Depois Temer, durante 2 anos e meio, 3 anos. Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro, foi presidente 4 anos. Agora a gente está voltando para mais um mandato do Lula. O que mudou? Pelo contrário, quem é do Rio de Janeiro... E aí, claro, também você pega os governadores. Vários deles presos, de Cabral a Pezão, Garotinho, né, Rosinha. Então, quando você pega esse histórico todo, você fala... o que está se fazendo? Investiu, apoio, força-tarefa, não força-tarefa... Quando você olha para o histórico, o Rio de Janeiro só piorou. Quem tá lá só se desespera. Quando a gente olha, os números só são piores. Me impressionou muito o governador ontem ter aberto a coletiva com a frase
que o crime organizado não ouse desafiar o Estado, não ouse desafiar, o crime organizado pisoteou no estado do Rio de Janeiro ontem. E aí, Rodolfo, uma pergunta difícil, que talvez seja difícil de ser respondida em 1 minuto, que é o que a gente tem. Hoje, a milícia chega a ser mais perniciosa para a cidade do Rio de Janeiro do que o tráfico? Eu acho que sim, porque na verdade ela tem agente público dentro, né? Então quando você tem, porque é aquela coisa, né? O Boechat falava isso aqui, do bandido eu espero, lamentavelmente, o que ele fez ontem, né? Do criminoso. Que ele vá para... Do Estado não. Do Estado a gente espera o contrário, que ele faça uma operação como a de ontem, em tese com inteligência, e que ele imediatamente, em contato com a PM, ele tenha planejamento e estratégia para impedir que o cara reaja e bote fogo em 35 ônibus. Então, do Estado, eu tenho que esperar isso. Então, se você tem gente do Estado dentro desses grupos, eu me preocupo mais com as milícias nesse sentido. Dos bandidos, dos traficantes, eles acabam financiando, dando dinheiro, pagando, né, para de alguma forma com a corrupção segurarem a polícia e terem do lado parte dessa corporação, lamentavelmente. Rodolfo